Bem, agora vamos então fazer um convite à academia, por gentileza. Ednilson, Felipe, por gentileza, sua apresentação. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema. O desafio da transição energética, ela vai permear cada vez mais os diferentes âmbitos de discussão, né, as diferentes naturezas de discussão, as diferentes escalas, né, como você colocou, algumas coisas mais sistêmicas, algumas coisas mais pontuais. Então, se a sua fala foi um pouco mais no nível meso ali, eu vou para uma discussão um pouco mais sistêmica, né, e tal. E também primando por essa questão das conexões entre governo, academia e setor produtivo. Então, a ideia aqui é falar dos desafios e elementos analíticos da economia do meio ambiente e trazer a questão do desafio da transição energética. E aí eu quero, desde já, começar aqui, já que é para trazer um pouco de academia, eu quero trazer a ideia de Schumpeter dizendo que a questão da destruição criadora e a transição energética não é nada mais do que um processo profundo e complexo de destruição criadora, em que formas usuais e tradicionais de produção e de consumo de energia precisam ser diminuídas para a criação de novas formas. Então, a gente vai precisar mesmo destruir algumas coisas e criar outras nesse sentido. Então, o processo de destruição criadora aqui encaixa sistematicamente. Então, assim, eu quero levantar aqui, a minha fala vai ser muito ligada à questão da complexidade do tema. E é isso que eu quero, que eu quero trazer como fio condutor da nossa conversa, o tamanho e a complexidade desse desafio e a complexidade que envolve o processo de transição energética, né? Então, olha só, a ideia aqui fundamental é que, à medida que a sociedade se desenvolveu, também se criou a ideia de que o bem-estar da sociedade está ligado ao consumo energético. E nós, à medida da diversificação das atividades econômicas, do crescimento das atividades econômicas, da própria nossa forma de viver e de bem-estar, nós passamos a ser mais consumidores de energia, seja no sentido energético puro ou na questão elétrica. Mas, de qualquer forma, a ideia de progresso, então, forçou a oferta de energia. O grande problema era ofertar energia à medida que a demanda vinha crescendo. Afinal, nós passamos a usar mais carros que antes, passamos a usar mais transporte que antes, passamos a usar mais eletricidade que antes. Então, o nosso consumo energético aumentou e a sociedade, coletivamente ou individualmente, passou mais energo-intensiva. Somos maiores consumidores de energia ao longo do tempo, e o lado que foi pensado foi o lado de como que a gente força e consegue fazer essa questão da oferta de energia na medida que se precisava. Então, a conversa foi muito centrada, deixa eu ver onde é que eu aperto aqui. A conversa foi muito centrada na questão de segurança energética. Qual a ideia de segurança energética? Segurança energética é fornecer energia de forma segura, contínua e crescente. Isso é segurança energética. E para isso, mesmo sem ter o foco na questão ambiental, o próprio elemento de segurança energética levou à diversificação de fontes. Quando a gente começa a fazer etanol no Brasil na década de 70, não era uma questão ambiental que estava envolvida, era uma questão de segurança. Dada a dependência que tinha cada vez mais do petróleo e das oscilações que ele tinha, a gente precisava de energia que não dependesse do petróleo. Então, muita coisa do que se fez de diversificação de fonte energética estava ligada à questão da segurança e não exatamente à questão ambiental. Ela só vai começar a ser discutida na década de 30,
volta para aquela questão das conferências de 70, das conferências de 90, tematizando a questão a questão ambiental, certo? Ela vai se introduzindo ao longo do tempo. Então, a gente tem, na década de 70, muita discussão a respeito do etanol, não só no Brasil, mas no mundo, ligada à questão da segurança e pouco de transição, né? Era mais uma questão de segurança e pouco de transição. E a partir de 2000 a gente tem eólica e fotovoltaica, por exemplo, grandes investimentos, e agora mais pensando na questão da transição do que na questão de segurança. De qualquer forma, o que pode dizer é o seguinte: não dá para discutir transição energética sem ter como pano de fundo a segurança energética. Então como é que eu mudo a complexidade, como é que eu mudo a questão da oferta de energia para uma oferta menos carbonizada, garantindo a segurança de fornecimento? Porque se não fosse esse o elemento de segurança de fornecimento, a gente tem tantas e tantas fontes possíveis de energia renovável. Agora, qual delas nos dá escala, confiabilidade, segurabilidade da entrega e crescimento ao longo do tempo? Aí a gente começa a peneirar, porque assim, fontes renováveis a gente tem várias, mas não em escala, mas não em segurança de fornecimento, e não em firmeza de fornecimento. Então, uma das complexidades que nós temos é que, uma vez que a nossa sociedade é extremamente dependente de energia, eu preciso fazer a transição considerando as questões ambientais e considerando uma energia firme. Isso faz com que os desafios sejam ainda mais complexos. Nesse sentido, a gente está colocando aqui, como a gente vai discutir na questão um pouco mais sistêmica dessa transição, a gente precisa pensar na questão do petróleo. A ideia é: transição energética significa eliminar petróleo? Eliminar o uso do petróleo? Não significa eliminar o uso do petróleo. A grande questão é que não há expectativa, pelo menos até 2050, que a gente consiga nenhuma outra fonte de energia que consiga nos dar a questão do potencial energético, potencial de queima, qualquer tipo de potencial energético, com a escala e segurança que o petróleo tem em termos de fornecimento. Portanto, não há no horizonte, em nenhuma grande petroleira, em nenhuma grande estratégia de Estado, a ideia de que até 2050 a gente para completamente o uso do petróleo. Então, mas assim, a questão é: qual é o papel, então, das grandes empresas de petróleo e o petróleo nesse processo? Então a gente vai ver até lá, até 2050, 2060, mais ou menos, um paralelismo entre a questão do uso e da sobrevivência do petróleo. Isso aqui é usar um termo do Jorge Caldeira, né? A sobrevivência do carbono, né? A insistência do carbono. Então, assim, nós vamos conviver durante algumas décadas com um processo de petróleo acontecendo e um processo de busca de elementos enérgicos que consigam nos dar escala e segurança e menos carbono ao longo do tempo. Então, até porque não é de se pensar que o petróleo vai deixar de ser usado, porque assim, a nossa dependência do petróleo não é só de combustível. A nossa dependência de petróleo é de tantos outros elementos. Se a gente conseguisse, por exemplo, hoje fazer plástico sem depender do petróleo, os bioplásticos, por exemplo, as características físicas, por exemplo, de resistências e de outros elementos do bioplásticos ainda não se comparam com os plásticos produzidos a partir dos derivados de petróleo. Então, assim, a nossa capacidade, por exemplo, de substituir outros fatores que são da petroquímica é muito baixa ainda. Então, mesmo que o petróleo saia da lógica do combustível
ele ainda vai ser usado nas tintas, vai ser usado no plástico, vai ser usado em tantas outras coisas que ainda a gente precisa, nos lubrificantes e tudo, que hoje não existe substituto para isso, né? Então nós vamos viver uma questão de paralelismo entre a questão do petróleo funcionando cada vez menos como combustível, mas como outras aplicações, e para isso serão necessários novos arranjos para aplicação disso. Nesse sentido, a Agência Internacional de Energia tinha lá no final de 2022 dito assim: a nossa orientação é que não se abra nenhum campo exploratório de petróleo novo, mas que haja recuperação da capacidade de exploração dos existentes e tudo, mas a orientação era de que não houvesse mais abertura de novos campos de exploração. Em 2023 ela voltou atrás. Em 2023 a própria Agência Internacional de Energia voltou atrás dizendo o seguinte: não há condições de fazer essa transição energética no curto prazo, e aí nesse sentido é necessário sim abrir espaços para novas explorações de petróleo. Aí se explica, por exemplo, o que a Petrobras vem fazendo em termos da exploração da margem equatorial. Porque tem uma discussão hoje, né, assim, a margem atlântico da exploração, ela é antiga, né? Mas a margem equatorial virada para cima, oi? Já acontece, né? Ela já acontece mais na margem ali, né, e tal. Então, assim, a posição é: dado que se a gente, olha só, se a gente pegasse e não produzisse nenhum petróleo, quer dizer, não transformassem as reservas de petróleo de prováveis para provadas, certo? Ou seja, se a gente usasse hoje só as reservas provadas de petróleo, nós teríamos petróleo para 10 anos. Se a gente pegar as reservas prováveis e transformá-las em provadas, nós teremos, soma aí mais 15 anos, nós teremos mais petróleos para 25 anos. Como essa transição vai demorar mais tempo, não há como não ir para novas fontes de exploração. É absolutamente necessário. Então, o processo de transição energética é complexo, porque ele vai ter que andar paralelo a esse processo de expansão ainda das produções. Então, como é que as empresas de petróleo se posicionam sobre isso? No âmbito sistêmico, não dá para poder fazer transições energéticas sem que as grandes empresas de petróleo sejam parceiras desse processo. Não dá para fazer transição energética sem elas. Porque no nível de escala que elas trabalham é no nível sistêmico, né? Então, nesse sentido, a maioria delas já estão trabalhando com essa visão de transição energética e se reposicionando em relação à petroquímica, por exemplo, para agora, fazendo retrofit fazendo um retrofit na parte de petroquímica, para jogar, pelo menos sair de 5% para 20% de elementos biológicos dentro do processo bioquímico, da biorefinaria, vamos dizer assim, né? Para a gente poder ter um combustível menos intenso em carbono, mas não é zerar isso, não tem condições de fazer isso hoje, né? Então, assim, o próprio processo das grandes empresas integradas de petróleo revêem o papel da refinaria para poder fazer uma transição, entre aspas, mas aumentar o conteúdo biológico dentro das refinarias. Por exemplo, a questão da aumentar hoje a parcela de diesel dentro do diesel carbono. Claro, tem um problema aí que é a questão, por exemplo, de ser drop-in, né? Porque assim, até quanto os motores suportam de biodiesel dentro do diesel? Hoje, a gente está em 16, 17, mas do jeito que está hoje, se eu subir para 20, está no limite, e se eu quiser aumentar mais, eu tenho que fazer mudança no motor. Então ele deixa de ser
deixa de ser drop-in. Então, eu imagino a quantidade de motores que eu teria que trocar. Então, também é um processo complexo de se fazer, né? Então, assim, hoje as empresas de petróleo já passam por um processo de diversificação, pensando no longo prazo dessa questão de serem atores importantes na transição energética, e isso justifica hoje a posição da Petrobras em relação à exploração da margem equatorial, né? Embora ela também olhe para a questão das transições. Quando a gente olha, então, para os elementos de transição possíveis e energéticos, vou trazer aqui alguns eixos. Primeiro são as eólicas, né? E aí a gente tem a diferença da eólica onshore e da eólica offshore. E a fronteira tecnológica hoje é eólica offshore, embora, qual é o problema que a gente tem nas eólicas offshore? Hoje, as referências de comparação de preço e de operação das eólicas offshore, as referências são muito ruins em termos de custo elevado e uma energia gerada cara. O que nós teríamos que fazer, por exemplo? Isso é um papel que a Petrobras poderia assumir, que é rodar investimentos de eólica offshore no Brasil, porque a gente reposiciona as referências internacionais para um preço mais baixo, de operação melhor do que as referências que a gente tem hoje. Isso forçaria o mercado, em termos da oferta de energia e da precificação de energia, da eletricidade eólica offshore, jogaria isso para baixo, que poderia fomentar a questão de alguns investimentos. Por quê? Porque o teto que a gente tem hoje é muito caro, porque as referências em termos de eólica offshore não são brasileiras. Quando a gente olha para eólica onshore, isso já é dado, né, assim, maduro nesse sentido. A grande questão de fronteira tecnológica mesmo, e a questão de potencial dos ventos também é offshore. Mas hoje, então, aponta-se para uma necessidade da gente avançar tanto na questão da potência instalada, quanto na questão da participação no balanço energético das eólicas, sair da barreira dos 20%, certo? E ultrapassar essa barreira. De qualquer forma, é interessante, e o dado seu também comprova isso, hoje sim, se a gente pensar em oferta nova de energia e aumento da capacidade produtiva, né, assim, da potência instalada, essas potências instaladas são basicamente não carbono, né, e isso já é alguma coisa muito importante. A questão das fotovoltaicas, a gente tem fronteiras tecnológicas ainda para vencer, embora a questão, por exemplo, a produção de eletricidade através da fotovoltaica é uma questão assim que já deslanchou. O governo precisou apoiar até onde precisou, mas a questão da geração em si já está resolvida. Nós tivemos no ano passado, 2023, 700 mil pessoas entrando como produtores, né, fotovoltaica. Isso é muito legal, porque dá um processo de descentralização da produção de eletricidade, mas a gente tem alguns problemas em relação à fotovoltaica, né? Primeiro, que a questão de que hoje sabe-se que a questão da opção on-grid não é o futuro da fotovoltaica. Essa questão de jogar dentro do sistema e trazer depois do sistema. Então, assim, tem outros desafios, por exemplo, da questão do desenvolvimento tecnológico para reservação. Nas fronteiras de desenvolvimento tecnológico, a gente tem estudos, por exemplo, dizendo que se eu tenho uma casa ou uma área dessa aqui, por exemplo, por que essas paredes não possam ser também acumuladoras, né? As baterias são as próprias paredes da construção, né? Então, nesse sentido, porque hoje, assim, a questão on-grid, que é a questão, por exemplo, que veio com aquela resolução da ANEEL lá em 2014, começou em 2014, por aí, né? Hoje a gente sabe que a geração distribuída, a gente sabe que, assim, é muito interessante, mas não é a solução futura do processo, né? Então, assim, a gente tem também desafios, não mais na questão da geração. Agora, tem um dado aqui importante sobre essa questão de geração fotovoltaica, que a gente fez lá no grupo, inclusive por uma demanda do Bandes. A pergunta é:
por que que quando a gente olha a adesão à produção fotovoltaica, ela é fortemente residencial, pouco governo e pouca indústria? A grande questão é, por que que a indústria não foi para a fotovoltaica? Se a gente olha no tempo, o gráfico de adesão no tempo de produção, tudo, a indústria faz assim e depois cai novamente. Por que que a indústria desistiu? Aquele dado todo que a gente tem de geração de capacidade, quer dizer, instalação de capacidade e geração, é basicamente residência. Basicamente residência. É preciso pensar por que que o governo não foi e por que que a indústria não foi para a fotovoltaica. Isso precisa ser colocado ainda, ser respondido ainda. Bom, e aí, uma outra fronteira é hidrogênio verde, e hoje a ideia é que não se consegue chegar a net zero, não se consegue entrar fortemente no processo de descarbonização sem hidrogênio verde. As outras soluções são muito importantes, mas não na escala que o hidrogênio verde vai conseguir. Todos os outros processos e todas as outras possibilidades são importantes pedaços da lógica. Mas quando eu quero aumentar esse pedaço e falar em uma escala maior, não tem forma hoje de pensar a não ser a questão do hidrogênio verde. Então, e fortemente, mais do que uma questão de segurança energética, o hidrogênio verde é fortemente pensado no problema de descarbonização. Fortemente na questão da descarbonização e a capacidade dele de cobrir a questão, primeiro, mais problemática do carvão, depois ele resolver a questão do petróleo e depois ele resolver, só na margem, né? Mas e resolver a questão do gás natural. Então é o seguinte, qual é a grande... vários desafios que tem na questão do hidrogênio verde, mas eu vou colocar um deles aqui, que é o seguinte: o insumo básico para produzir hidrogênio verde é eletricidade, a matéria-prima é a água, mas para eu quebrar essa molécula e pegar o hidrogênio da água e ir lá quebrar a molécula do hidrogênio carbono, né, do gás, eu preciso de muita eletricidade para isso. De muita eletricidade. E hoje, por que a gente precisa de desenvolvimento tecnológico? Hoje, embora a rota tecnológica, como foi colocado também, a mais promissora seja a eletrólise, mas ela também é altamente custosa. Altamente custosa. Quem é que vai intermediar essa questão? É a tecnologia. Então eu preciso de tecnologias para... Olha só, duas tecnologias eu preciso. Uma tecnologia do próprio processo em si, da eletrólise em si, e eu preciso de outra tecnologia para gerar a eletricidade necessária para usar no processo, e que essa eletricidade que eu vou usar não pode ser suja. Senão o balanço de carbono e o balanço energético do próprio hidrogênio verde fica mais grande. Exatamente. Por exemplo, então, a gente já tem outras tentativas de rotas, mas a gente não tem nenhuma outra hoje que tente substituir a questão da eletrólise. Mas a grande questão é o seguinte: quem intermedia o elemento do balanço de carbono possível para tornar o hidrogênio verde menos carbono intensivo é a questão tecnológica, certo? Que vai fazer esse balanço aqui. E hoje a margem do balanço energético e balanço de carbono é muito estreita ainda para o hidrogênio verde. Ela é muito estreita ainda. Então, ela é uma grande promessa, mas ela é muito estreita. Aí assim, a gente tem uma planta lá já operando, né, lá em Pecém. Assim, escala não tem nenhuma, né, e tal. Mas só de ter visto a possibilidade tecnológica lá já é interessante e tal. A gente tem o olho na União Europeia, porque eles que vão liderar esse negócio.
e dentro da União Europeia, olho na Alemanha, certo? A Alemanha e Portugal já fizeram leilão de hidrogênio verde para fornecimentos seguro, né, firme, de 10 anos. A Alemanha entende que essa transição é necessária e ela sabe que por volta de 2050 ela vai ter que importar 85% de hidrogênio verde para poder tocar a sua indústria, certo? Mas a gente ainda esbarra em várias questões regulatórias no hidrogênio verde, várias questões regulatórias. A questão de transporte que você colocou é fundamental. E a regulatória, a questão tecnológica, a questão da eletricidade necessária. Então, assim, o processo de transição energética, ele não é alguma coisa que possa ser floreada. São desafios absurdamente complexos que tem pela frente, mas sempre levando em conta a questão da necessidade de manter o nível de segurança. Então, assim, casar segurança energética com transição energética. Uma das questões que se coloca, por exemplo, só para fazer o link aqui também, quando se coloca a questão do carro elétrico, a gente tem dois problemas. Primeiro, que quando eu estou discutindo o carro elétrico, eu estou discutindo o lado da demanda e não da oferta, certo? É a demanda de energia, é a demanda de eletricidade que está em voga. E não a oferta, eu não resolvo o problema da oferta, pelo contrário. A mudança da frota gera um desafio do lado da oferta de energia. Hoje, se a gente fizesse toda a transição para carro elétrico, a gente não tem energia limpa para isso. Não temos. Então, o próprio processo de transição, ele vai ser muito forte no início, com expansão muito rápida do carro elétrico, mas à medida que for chegando na margem, ele não pode estar desatrelado do lado da oferta. Porque ele é um problema de demanda, ele aumenta a demanda e não resolve o problema da oferta. E por fim, tem uma outra questão também, é que na questão da demanda de eletricidade em função do transporte elétrico, o Brasil está um pouco aí na contramão do mundo inteiro, porque o mundo inteiro foi para transição no transporte público e não no individual. E quando a gente olha para o Brasil, ele deixou o público de lado e está incentivando o individual. Não é esse o caminho que os países referências estão fazendo. Estão fazendo transferência e mudança da frota do transporte público para elétrico. Certo? Então, assim, o processo de transição energética envolve todos esses elementos complexos e que vai depender muito, muito, muito de um debate de massificação e, sobretudo, de compreensão da sociedade como um todo do problema. De compreensão por todo. Porque é o seguinte, a sociedade ainda, de uma forma geral, ainda não percebeu os valores ligados a isso. Então, ela não acompanha de perto, certo? Porque não conhece exatamente esses valores ligados. Então, a gente precisa tanto avançar quanto comunicar para a sociedade toda essa complexidade e que o comportamento de cada um vale nesse processo. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Bem, Ednilson, muito obrigado aí pelo esclarecimento. Eu vi várias conexões, né, que foram colocadas, né, e tudo tem a questão do TRL, né, das tecnologias, que tem muitos desafios ainda para poder de fato colocar o hidrogênio verde, por exemplo, né, na realidade, né, do mercado. O Bruno trouxe aí algumas, o Daniel trouxe algumas questões importantes em relação aos desafios, né, em relação a cada tecnologia, né, e aí é importante ter sempre o apoio do governo para poder de fato fazer essa articulação que viabilize essa transição energética, essa mudança de paradigma, né, essa disrupção tecnológica que o Schumpeter tanto disse. Parabéns. Cidade da Inovação.